Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 28 de janeiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o terceiro vídeo da série é Um ateu e um cristão numa igreja. O ateu Edson Martins esteve aí há 2 dias em Aparecida, uma cidade localizada no estado de São Paulo. Uma cidade, um polo turístico muito forte de religiosos cristãos católicos. E ali o Edson Martins se encontrou com um devoto de Nossa Senhora, um homem que mora em Florianópolis, Santa Catarina. E ali eles começaram a conversar. E o Edson gravou esse áudio. O áudio, por completo, com duração de 10 minutos e 35 segundos, está na íntegra no primeiro vídeo dessa série. Assista ele que é importante, porque estou agora aqui analisando trechos. No segundo vídeo, analisei o primeiro trecho. O rapaz, que é devoto de Nossa Senhora, diz ao Edson que ele esteve preso. O Edson perguntou a ele por que ele esteve preso. E ele disse que esteve preso em decorrência da Lei Maria da Penha. Aí, em seguida, o Edson Martins disse a ele, pensão alimentícia, então, será pensão alimentícia? Ele disse bem fracamente, sim, é isso mesmo, é. Só que não, como mostrei aí no segundo vídeo. Com certeza esse cidadão aí cometeu um crime contra a mulher. Pode ter sido homicídio, lesão corporal, assédio sexual, torturas, etc. Mas aí o crime contra a mulher é tão vergonhoso que o criminoso ele não diz, ele esconde, ele diz outra coisa. Mas isso aí foi analisado no segundo vídeo. Pois bem, em seguida o Edson Martins pergunta a ele por que ele foi solto com 90 dias de prisão. Porque ele disse ao Edson Martins que estava para cumprir 120 dias de prisão e foi solto com 90 dias, ou seja, ele foi solto antes aí, ainda faltavam 30 dias para ser solto, ele foi solto antes. E o Edson perguntou a ele por quê, ele disse que foi solto antes porque em um dia ele sonhou com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora apareceu ali a ele em sonho, abraçou-se com ele numa cela do presídio onde ele estava, e depois desse abraço ele chorou muito, e no dia seguinte chegou o alvará de soltura dele. Por favor, não ria, porque você atrapalha o vídeo aqui. Você atrapalha a minha explicação e vai atrapalhar também aí o Edson conversando com ele, entendeu? Não ria, deixe para rir depois. Então esse cidadão disse ao Edson Martins que ele se abraçou com Nossa Senhora, ele estava com 90 dias já cumprindo aí prisão, 90 dias, e a prisão era de 120, conversa fiada. Aí ele estava ali com 90 dias de prisão, ele sonhou com a santa, aparecendo a ele em sonho, e no dia seguinte chegou o alvará de soltura dele, ou seja, 30 dias antes aí, para que ele cumprisse aí, diz ele, essa prisão, certinho? Então ouça aí, depois eu volto, vamos lá. Aí o senhor sonhou com ela? Ela me abraçando, eu chorando no braço dela. No dia eu saí, eu tinha para cumprir 120 dias, 90 dias de cadeia. Aí o senhor saiu com? No alvará, no outro dia eu saí já. Depois sonhou com ela? Depois sonhei com ela me abraçando, chorando no ombro dela. No dia eu só chegou o alvará para isso aí. Como é que... Estranho, né? É a fé mesmo. Como é que saiu o alvará assim, né? Só Deus sabe. Não era para sair, mas saiu Saí. com 90 dias. E logo depois de o senhor sonhar com ela. Caramba! No dia apareceu o papel que eu estava liberado. Impressionante. Mas não tinha justificativa nenhuma no papel. É a fé mesmo. Alvará de soltura só veio me liberar. Sim, mas no alvará de soltura não está escrito assim por que está saindo. Não, só por que adiantaram, né? Porque se era para o senhor sair em 120 dias, o senhor saiu só com 90, mas não veio escrito ali o porquê que estavam soltando o senhor um mês antes? Não. Ah, tá. O negócio é... o senhor atribui a Nossa Senhora. Você percebe aí facilmente que o Edson Martins, durante a conversa, ele riu um pouquinho aí, não é? Esse riso dele aí não é de cinismo, não.
Ele ri aí porque realmente é o natural, você tem que rir com um depoimento desse aí, desse rapaz. Veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com o ser humano. Mostrei aí, sempre mostro aquele vídeo em que o teólogo Rubem Alves, numa palestra, fazendo referência a um pensamento do filósofo alemão Nietzsche, diz que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. E veja o caso aí prático. Esse cidadão aí, diz ele, que estava preso e que faltavam 120 dias para o cumprimento da pena, 120 dias. E ele, com 90 dias, ele teve um sonho com Nossa Senhora Aparecida. Nesse sonho, ela abraçou o rapaz aí que cometeu um crime, abraçou o rapaz, chorou com ele em sonho. E no dia seguinte apareceu o alvará de soltura dele, uma ordem judicial dada por um juiz, soltando o homem 30 dias antes de cumprir o prazo da pena. E ele diz aí que foi Nossa Senhora Aparecida. E o Edson, como não poderia deixar de ser, soltou um risozinho aí, mas não perdeu sua educação diante daquele pobre homem. O Edson não o fez, não agiu assim. Ele riu, porque é impossível segurar o riso. Porque a crença religiosa, como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. A pessoa perde sua capacidade de raciocinar. E o Edson aí ainda fica brincando assim, mas brincando de forma educada. Perguntando a ele, moço, mas diga uma coisa, nesse alvará de soltura, que chegou bem cedo, porque ainda faltavam 30 dias para você completar a pena, a prisão, você saiu com 30 dias antes. Nesse alvará de soltura, que foi aí determinado por um juiz, assinado por um juiz de direito, havia alguma coisa nesse alvará de soltura relativo a esse seu encontro aí com Nossa Senhora Aparecida em sonho? Será que era isso que veio aí no alvará de soltura? Perguntou o Edson, né? E ele disse que não sabe, só sabe que chegou o alvará de soltura com 90 dias de prisão, quando ele tinha para cumprir ainda mais 30 dias. E aí Nossa Senhora apareceu e ajudou esse cidadão que cometeu um crime, que prejudicou a vida de alguém. Nossa Senhora Aparecida realmente apareceu ali, só que em sonho, sempre em sonho. Muito bem, gente, eu trabalhei durante 5 anos na maior penitenciária aqui de Brasília, Distrito Federal, a popularmente chamada Papuda, a maior penitenciária daqui. Trabalhei lá durante 5 anos, contato direto com todos os presos ali. Havia quase 2.000 presos na época. E ali eu conversei bastante com muitos presos, tenho aqui muitos casos para contar. E isso aí, gente, essa ilusão religiosa aí é muito grande nos presídios, né? Os presos ali, eles têm um bom comportamento, mesmo que seja uma coisa forçada, eles têm um bom comportamento dentro dos presídios, das penitenciárias. Porque ali com um bom comportamento, eles obtêm muitas coisas boas nos presídios, não é? E ali você vê muitos presos com Bíblia na mão, mesmo que não aleia. Você vê, aleiam, né? Muitos presos ali não leem a Bíblia, mas conduzem a Bíblia diariamente. Eles saem em direção ao pátio com as Bíblias aqui sob axilas, né? Sob sovaco. Mas eles não leem a Bíblia. Mas é muito comum um preso desse, qualquer preso, recorrer aí a santos, porque isso faz parte da cultura religiosa. Dependendo da cultura religiosa, você tem várias e várias respostas diferentes. Por exemplo, esse cidadão aí é cristão católico. Ele é cristão católico. Então ele diz aí que foi solto antes do tempo, porque aí Nossa Senhora interveio para soltá-lo, certinho? Nossa Senhora Aparecida. Ele diz isso aí. E por que ele diz isso? Porque ele é cristão católico. O cristão católico, ele tem sua cultura, que é diferente da cultura, por exemplo, de um cristão evangélico.
Esse aí, ele é cristão católico. Então ele recorreu aos elementos de sua cultura católica. Então, se esse cristão aí não fosse católico, se ele fosse, por exemplo, evangélico, jamais, jamais, nunca, como diz meu irmão Nonato, nunca, 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 se ele fosse um evangélico, nunca, 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 ele diria que sonhou com Nossa Senhora Aparecida. E por quê ele não diria isso, se fosse evangélico? Por uma razão bem simples. Na cultura cristã evangélica, Nossa Senhora Aparecida é um nada, não serve para nada. Entendeu? Cada pessoa trabalha com sua cultura. Então, você tem duas pessoas aí presas, duas. Uma é cristã católica, dois homens presos. Um é cristão católico, o outro cristão evangélico. Então, se você perguntar aqui aos dois que foram soltos, um vai dizer que foi solto antes do tempo por causa da ajuda de Nossa Senhora Aparecida, o cristão católico. Já o cristão evangélico vai dizer que foi solto antes do tempo por causa da ação de Deus ou de Jesus. O cristão evangélico nunca ele vai dizer que foi solto por intermédio de Nossa Senhora Aparecida, porque ela não existe no mundo religioso dele. Existe só no mundo religioso dos católicos. Entendeu? Então ele vai dizer coisas diferentes. E isso é produto de uma inteligência? Não. Nada tem de inteligente aí. Nossa Senhora alguma existe. Nossa Senhora alguma conversa com o juiz de direito, explicando ao juiz: doutor, alô, doutor? Aí o juiz de direito chega lá e diz: sim, quem está falando? Quem está falando? Aqui é Nossa Senhora Aparecida, tudo bem, doutor juiz? Ele diz: sim, o que a senhora quer? Não, é porque um fiel meu, um devoto meu está preso, vai cumprir 120 dias, e eu queria aí que o senhor soltasse, né? Que ele já cumpriu 90. Aí o juiz: não, o juiz não vai soltar. Entendeu? O juiz não vai soltar. Ele tem que cumprir aquele tempo dele de pena, certinho? Então isso é conversa fiada, gente. Agora você vê o que é o poder da crença religiosa. Como ela, já no dizer aí do próprio Edson Martins, no final do vídeo, como a crença religiosa, ela corrói, ela destrói os neurônios do homem, ela destrói o cérebro humano. Porque quando a pessoa recorre a uma crença religiosa, a fundamentação é muito miserável. E aí está a fundamentação dele. Ele diz que Nossa Senhora Aparecida, de qualquer forma, Nossa Senhora Aparecida teve aí, deu uma ajuda a ele para sair antes de 30 dias. Nossa Senhora Aparecida. Se ele fosse evangélico, diria nunca Nossa Senhora Aparecida. Ele diria que foi solto pelo Deus e Jesus, que Deus ou Jesus que interveio ali para soltá-lo. Também produto da imaginação deles. Se ele fosse um adepto do budismo, ele não iria dizer jamais que Nossa Senhora Aparecida interveio, que Deus interveio, que Jesus interveio, se ele fosse um budista. Se ele fosse aí um preso ateu, ele jamais diria isso. Com muito mais razão ainda, se ele fosse um preso ateu, ele diria que foi solto no tempo certo. E se foi solto antes, em razão aí, talvez, porque ele tenha trabalhado durante o período de pena, e cada dia trabalhado reduz aí dias de pena, certinho? Então, é isso, gente. Cada pessoa, cada religioso trabalha com seus elementos de sua cultura. Se o preso é católico, ele trabalha com os elementos. Se ele for devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele vai dizer que Nossa Senhora Aparecida o ajudou. Se ele é devoto de Padre Inciso, ele vai dizer que foi o Padre Inciso que o ajudou e não Nossa Senhora. Se ele é adepto de São Francisco de Assis, ele vai dizer que São Francisco de Assis o ajudou e não Nossa Senhora. E se for evangélico, ele vai dizer apenas que quem o ajudou foi Deus ou Jesus. Nada de Nossa Senhora Aparecida, nada de São Francisco, nada de Padre Inciso. O homem religioso, ele vive uma ilusão e ele trabalha com os elementos dessa ilusão. O Edson Martins aí, durante a conversa, soltou um risinho.
mas não para... Não é? Porque é impossível não segurar aí o riso. É impossível, porque a ingenuidade dos religiosos é gritante. É gritante. Eles perdem a inteligência quando começam a falar sobre Deus, anjos e santos. E aí está o exemplo. E aí está o exemplo. Agora, e veja bem, como ele está preso aí, ele estava preso, esse cidadão, como ele estava preso, então ele diz aí que Nossa Senhora o ajudou. Só que Nossa Senhora alguma ajuda as vítimas. Por exemplo, em se tratando de crimes contra a mulher, aí a Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006. Quando o homem aí mata a sua esposa, ele vai preso, e depois ele será solto. No momento da soltura dele, ele vai dizer ali que Nossa Senhora o ajudou na soltura. Só que essa mesma Nossa Senhora Aparecida, essa mesma Nossa Senhora não ajudou a vítima. Ele está vivo, cumpriu a pena dele e agora estará em liberdade para viver aí e fazer o que quiser. Só que Nossa Senhora aqui, por tabela, deixou de ajudar a vítima, porque a vítima morreu. Seus restos mortais estão na sepultura, lá no cemitério. Então Nossa Senhora não ajudou essa mulher no momento mais difícil, quando ela estava sendo agredida por esse criminoso. Entendeu, gente? É fácil você relacionar isso. Entendeu? É fácil você relacionar isso. Quando o homem, por exemplo, joga ácido sobre o rosto de sua esposa, ou então com facas, ele faz ali vários cortes, acabando com o rosto da esposa. Então você vê, quando ele é solto, ele disse que foi Nossa Senhora Aparecida. Só que essa Nossa Senhora Aparecida não estava nem aí para a pobre vítima, que vai ficar com o rosto marcado, deformado para o resto da vida. É fácil você raciocinar, você usar a inteligência, usar o cérebro para raciocinar, e não apenas para separar as orelhas. Então o Edson Martins aí, parabéns por mais esse trecho. Isso mostra que o homem religioso, ele usa a cabeça apenas para separar as orelhas. Já os homens inteligentes, é o caso aí do Edson Martins, usa a cabeça para raciocinar. E o raciocínio, a lógica, a inteligência, acaba com isso aí, destrói esse depoimento aí feito por um homem religioso. Simples assim. Portanto, aí mais um vídeo e vamos para o quarto com outro trecho. Obrigado.